O universo tem sido estudado já, os céus têm sido estudados há muito tempo pelos grandes cientistas da humanidade. Esse daí é um monumento muito grande que existe na Inglaterra, de Stonehenge. Stonehenge é um lugar fantástico porque o pessoal sabia certinho os 2 dias principais que tem no ano. São os dias do equinócio, que são literalmente dias iguais, noite e dia, e os dias do solstício. Você tem um no verão e tem um no inverno. O solstício de verão é que tem o dia mais comprido do ano, o solstício de inverno que tem o mais curtinho do ano. O pessoal do Stonehenge. Os egípcios também pensavam muito nessa questão aí. Para você ter uma ideia, as 3 pirâmides, Khafre, Quéops e Miquerinos, elas estão alinhadas exatamente com o posicionamento das 3 Marias. A mesma proporção de distância que você vê no céu é a distância dessas pirâmides. Inclusive, se você olhar as 3 Marias, você perceberia que tem 2 nesse sentido e a última está um pouquinho caída. As 3 pirâmides da mesma forma. 2 estão certinhos, a outra está um pouquinho deslocada para o lado esquerdo. Do mesmo jeito que a gente vê as 3 Marias. Os maias, no caso, os incas, os astecas, todos eles estudavam muito os céus. Eles chegaram ao ponto de desenvolver calendários tão precisos quanto o que nós temos hoje. Na Idade Média, por exemplo, o pessoal usava esse negócio esquisito aqui do lado, chamado astrolabe, que é para o pessoal ter uma ideia do tamanho, onde é que ficam, etc. Coisas tal. Você quer achar um planeta no céu, você procuraria por ali. Daí entramos na época dos telescópios. Isso aqui é o telescópio de Galileu Galilei, aquele ali da ponta. Você fala, esse outro é o telescópio refratário de Newton. Mas é com isso que esses homens começaram a estudar um pouquinho mais dos céus. Hoje nós trabalhamos com um equipamento um pouco mais sofisticado. Telescópio de Hubble, por exemplo. O telescópio de Hubble é mais ou menos o tamanho de um ônibus. Está a cerca de mais ou menos uns 600 quilômetros de altitude. Ele faz uma órbita a cada 5 horas e 45 minutos em volta da Terra. É uma máquina fantástica, é quase que do outro mundo. Por que é quase do outro mundo? Se a Terra fosse plana e eu pudesse colocar o telescópio de Hubble, por exemplo, em cima da cidade de São Paulo, a pergunta é, o que eu conseguiria ver então no mundo? Uma das possibilidades é que você teria a condição de ver 2 vagalumes a 15 centímetros de distância um do outro. Você fala, nossa, que legal, 15 centímetros de distância um do outro. A pergunta é, aonde estariam os 2 vagalumes? Porque eu consigo ver 2 vagalumes bem pertinho também. Mas aonde estariam os 2? Em cima da cidade de Jerusalém. Então você coloca o telescópio de Hubble em cima da cidade de São Paulo, você vê 2 vagalumes voando em cima da cidade de Jerusalém a 15 centímetros de distância um do outro. Dá para ver muita coisa? Dá. Deixa eu dar um outro exemplo para você. Se a Terra fosse plana e nós colocássemos o telescópio de Hubble aqui, você poderia ler qualquer banca de revista que tivesse na cidade de Nova York, você colocaria e poderia ver os jornais pendurados lá de fora. Você não precisaria nem entrar na internet, é só pegar o telescópio, dar uma olhadinha, você veria exatamente a notícia. Essa é a capacidade de visão do telescópio de Hubble. Eu fico assim impressionado com a sabedoria e com a inteligência que Deus deu ao homem. Esse daí, por exemplo, o Keck, fica no Havaí, numa montanha chamada Mauna Kea, cerca de 4.200 metros de altura. Ele possui 2 torres equivalentes a um prédio de 11 andares. Ali dentro tem 2 telescópios, pesando cerca de 700 toneladas, exatamente iguais. Você fala, mas por que construíram 2 iguais? Porque você precisa de 2 olhos para ver as coisas certinhas. Um bom telescópio teria que ter 2 telescópios também, um observatório, desculpa. E ali dá para você ter uma ideia, inclusive na foto de baixo, essa aqui do canto, se você vê um negocinho, parece que tem alguém desse jeito dentro de uma bolinha pequenininha ali dentro. Aquilo é um ser humano, está dentro do telescópio, só para ter uma ideia do tamanho do negócio. Por exemplo, mas vidro é líquido. Tanto é que quando a gente precisa medir, saber a idade de uma fazenda, de uma casa muito antiga, sabe o que você faz? Você tira um vidro da janela, você mede a espessura em cima e mede a espessura embaixo e a altura. Sabendo o tipo de vidro, você sabe há quanto tempo aquele vidro foi colocado naquela janela. Porque o vidro vai escoando lentamente, vai escoando até ele chegar aqui embaixo. Vai ficando fininho em cima e grosso embaixo. A Terra gira mais ou menos 1.700 km por hora. Você fala, nós estamos parados? Parados coisa nenhuma. Nós estamos viajando naquela direção a mais ou menos 1.700 km por hora. Outros telescópios existem, radiotelescópios. Existe muito material de pesquisa sendo utilizado. Isso para a gente entender um pouquinho do que está aí fora. Alguns que são bem conhecidos, outros que são menos conhecidos, mas existe uma gama muito grande de equipamento observando os céus. Isso para a gente ter um pequeno conhecimento do que está aí fora. Para a gente poder entender. No passado, as pessoas achavam que a Terra era o centro do universo, a Lua girava em volta, o Sol, as estrelas, os planetas, todos eles giravam em volta. Essa é a cosmologia antiga que nós temos. Daí aparece um homem chamado Tycho Brahe. Tycho Brahe, literalmente, ele deu uma ideia, estudou muito os céus e tudo mais. Ele falou, acho que não é bem assim. Parece que os planetas e tudo mais giram em torno do Sol. Daí aparece Copérnicos, aparece Galileu Galilei, todos eles falando que o Sol é o centro e a Terra e os outros planetas giram em volta.